Bem, em continuidade ao nosso conteúdo, então, nesta videoaula a gente vai começar a tratar das estruturas de condição. Nós vimos aí em aulas anteriores a matéria-prima para essas estruturas que são os operadores de comparação, os chamados relacionais, e também os operadores lógicos. Então, ambos são utilizados na construções de expressões lógicas, certo? Nas construções de expressões lógicas. No caso aqui, qual que é a definição de estrutura de decisão ou de condição? Então, uma estrutura de decisão é só um comando capaz de executar um teste e, dependendo da resposta deste, que poderá ser verdadeiro ou falso, apenas dois, que é um valor booleano possível, certo? Ele pode provocar um desvio no fluxo de execução do código. Então, uma vez que eu estou processando sequencialmente, em algum momento do meu código, a necessidade de tomar fluxos diferentes, fluxos alternativos. Aí eu terei que efetuar alguns testes, esta é a palavra, fazer alguns testes em umas variáveis ou conjuntos de variáveis e nesse caso verificar qual é o fluxo que eu vou processar. Então, a princípio temos três tipos de condição: a condição simples, a condição composta e a condição encadeada. Lembrando que todo esse conteúdo está aqui na lousa do professor, que você tem acesso através do meu o bloco de anotações de classe. Então, como é que funciona a simples? Temos apenas um fluxo alternativo possível, ou seja, faça alguma coisa se o resultado do teste lógico for verdadeiro. Então, eu só tenho processamento alternativo se o resultado for verdadeiro. Caso for falso, vai continuar o fluxo normal do meu algoritmo. Então, exemplo. Faça um programa para ler 3 idades de alunos e seguir as seguintes instruções. Se a média de idade dos alunos é inferior a 25, apresentar a mensagem turma jovem. Então, observe que aqui é uma continuação daquele interpretação de problemas. Então, se você está com dificuldade ainda de interpretar problemas, lá do fluxo sequencial, que é apenas uma continuação. Então, tem que voltar na matéria anterior e dar uma recapitulada, tudo bem? Então, do meu problema, eu vou tirar minhas formas, as minhas condições, etc. Então, como seria a resolução em pseudocódigo? Então, eu tenho aqui, leia as 3 idades, idade 1, 2 e 3, faça o processamento da minha média, e se média menor que 25, então escreva turma jovem. Então, da onde vem esse média menor que 25? Eu tirei do texto, exatamente daqui, ó. Então, eu vou passar do português para minhas expressões. Nesse caso, eu tenho apenas uma expressão lógica: média menor que 25. Está aqui. Então, uma pergunta: ó, se média é menor que 25, então escreva turma jovem. Fim C. Então, eu tenho apenas um fluxo alternativo, tá vendo? Ó? Eu estou no fluxo sequencial descendo, chegou num ponto do meu código, eu fiz um teste em cima de uma variável do meu processamento anterior, para poder pegar o fluxo alternativo. Então, eu só pego o fluxo alternativo, é apenas um, se a minha condição for verdadeira. Se for falso, eu continuo no fluxo normal. Nesse caso aqui, eu não tenho mais nada para fazer. Encerrei o algoritmo, certo? E como fica em diagrama de blocos? Então, tem aqui meu terminal, início, entrada de dados, lendo aqui as 3 notas, processamento, representado pelo meu retângulo, e a minha condição. Então, um símbolo novo aí, que é o meu losango, onde eu coloco as minhas expressões lógicas. Então, se média é menor que 25, verdadeiro, eu mostro aí no vídeo turma jovem.
certo? Então, processamento apenas para o verdadeiro. Se for falso, ele volta-se ao fluxo normal. Tudo bem? Fluxo principal. Então, não tem nada do lado esquerdo, ok? Bem tranquilo. E a condição composta, como é que funciona? Aqui temos apenas dois fluxos alternativos possíveis, apenas dois. Então, eu tenho o fluxo principal, eu posso ter mais dois possíveis, ok? Faça alguma coisa se o resultado do teste lógico for verdadeiro e faça outra coisa caso o resultado do teste lógico for falso. Viu a diferença? Então, continuando com o mesmo algoritmo, agora acrescentando aí mais requisitos. Então, faça um programa para ler 3 idades de alunos e seguir as seguintes instruções. Se a média de idade dos alunos é inferior a 25, apresentar a mensagem turma jovem. Tudo bem? Então, até aqui está igual ao meu problema anterior. Só que continua. Caso contrário, certo? A parte falsa. Caso contrário, apresentar a mensagem turma adulta. Ok? Então, tem duas coisas a serem feitas aí. Dois fluxos possíveis. Para menor que 25, turma jovem. E caso for maior ou igual a 25, que é o caso contrário, turma adulta. Então, vamos ver como fica o pseudocódigo. Então, início, leia as 3 notas, processamento. Aqui está a novidade. Ó. Então, se média é menor que 25, transformar aquele texto em expressões lógicas, sempre assim, sempre procurando montar as minhas expressões lógicas com os operadores relacionais, com os operadores lógicos, certo? Então, se média é menor ou igual a 25, verdadeiro, escreve turma jovem. Caso contrário, representado pelo senão, parte falsa, escreva turma adulta. Então, mais dois fluxos alternativos possíveis. Então, se, então, verdadeiro, senão, que é falso, e o fim C. Então, estrutura de condição composta. E o fim do meu algoritmo. Em diagrama de blocos, vamos ver o que muda. Minha condição apenas, tá vendo? Então, se for verdadeiro, escreva turma jovem. Se for falso, aqui ó, eu tenho processamento dos dois lados. Nesse caso, apenas para mostrar. Parte falsa e parte verdadeira. E o fim do meu algoritmo. E por último, eu tenho aqui a minha condição encadeada. Então, quando que eu utilizo uma encadeada? Para resolver problemas um pouco mais complexos. Tudo bem? Então, utilizamos a encadeada para resolver problemas mais complexos, onde eu tenho múltiplos testes a serem feitos. Múltiplos testes. Então, aqui temos mais de 2 fluxos alternativos possíveis, certo? Ou seja, faça alguma coisa se o resultado do teste for verdadeiro e faça outras coisas, no plural, tá vendo? Caso o resultado do teste lógico for falso, inclusive novos testes. Só que uma observação aqui que não há limites para você montar a estrutura encadeada. Então você pode ter um encadeamento de vários níveis. Você pode ter simples dentro de simples, você pode ter simples dentro de composta, composta dentro de composta. Vai depender muito aí do problema a ser resolvido, da complexidade do mesmo. O importante é você usar o raciocínio lógico para poder montar e saber onde abrir cada uma delas e onde fechar. Tá? Uma dica é fazer o diagrama de blocos. Então, o diagrama de blocos tem que bater certinho os fechamentos. Se não está conseguindo fazer um diagrama de blocos, fechar de forma correta, possivelmente você vai errar também no pseudocódigo. Certo? Então, vamos lá. Continuando com o mesmo problema, só que agora acrescentando mais requisitos. Vamos ver. Então, se for inferior a 25, turma jovem. Se a idade está entre agora 25 e 40 anos, turma adulta. E se a média de idade dos alunos for acima de 40, tá certo? Terceiro requisito, turma idosa. Mais uma vez, buscar dentro do texto montar as minhas expressões lógicas. Então, aqui tem uma expressão, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra expressão, certo? E outra dica também, há várias formas de fazer, então não existe apenas uma forma correta de estar montando. Então eu posso montar isso aqui hoje de uma forma e na outra semana resolver o mesmo problema de outra forma. Tudo bem?
Então, eu vou apresentar hoje uma forma para vocês. Então, o pseudocódigo está aqui, início, leia as 3 idades, calcula a média, ó. Se média é menor que 25, jovem. Se não, ó, caso contrário, eu tenho que fazer um outro teste. Então, eu já não posso colocar direto um resultado. Eu tenho mais 2 resultados possíveis. Então, para pegar aqui adulto, eu tenho que fazer um outro teste, ó. Se média maior que 25 e média menor que 40. Aqui é para eu pegar aqui o intervalo de valores, tá bom? Então, a média tem que estar acima de 25, então maior ou igual, e, operador lógico e, média menor ou igual a 40. Se for verdadeiro, escreva turma adulta. Caso contrário, turma idosa. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma composta dentro de outra composta. Onde está a composta dentro? Ó? Está aqui. Certo? Está pendurado na parte contrária da minha primeira decisão, na parte falsa. Certo? Olha o diagrama como fica perfeito. Então, início, leia as notas, faça o processamento e cai na minha decisão. Então, se for menor que 25, verdadeiro, turma jovem já vai para o fim. Caso contrário, eu tenho aqui mais um teste a ser feito. Ó. Se não C, que média está maior ou igual a 25 e menor ou igual a 40. Se for verdadeiro, faça turma adulta. Se não, turma idosa. Certo? Fecha essa condição primeiro, depois fecha a outra. Ó. 2 terminais fechando. 2 fins Cs. Então, o diagrama ele vai bater certinho com o teu código. Se você está tendo dificuldade com o diagrama, começou fazendo pelo diagrama e não está conseguindo fechar, com certeza o seu código vai ter problema, certo? Então, está aqui o conteúdo aí, que eu tinha que passar para vocês. Na próxima videoaula a gente vai verificar como é que faz isso em código, usando aí o JavaScript através do Node.js. Ok? Então, o conteúdo está em bloco de anotações aí. Muito obrigado, então até a próxima aula.